A paz, amados, tudo na bênção? Glória a Deus. Que bom, amado, que prazer estar mais uma vez aqui para nós estarmos compartilhando da palavra de Deus nesse estudo, que nós estamos fazendo, esse ensinamento bíblico a respeito de Jesus. Amém? Nós já falamos alguns temas, como por exemplo, já falamos 5 temas, Falamos o primeiro, quem é Jesus? Jesus é Deus. Os ofícios de Cristo. O quarto foi as características do Salvador. E nossa última ministração foi a procura de algo mais. Queridos, se você está vendo hoje pela primeira vez esse estudo e você quer pegar desde o início, se você está me assistindo pelo YouTube, então aí no meu canal do YouTube, Café com o Pai, tá? Vai estar aí, as outras ministrações estarão aí. Ok? Se você está no Face da igreja, aqui da Igreja Pentecostal do Evangelho Pleno, aí também no Face, você entra aí no Face, na página da igreja mesmo, e aí você vai tê-los aí. No YouTube eu achei até mais fácil, tá bom? Se você não é inscrito ainda no YouTube, se inscreva nesse meu canal que chama Café com o Pai, que todos os dias eu trago uma reflexão, uma meditação aí da Palavra de Deus, para a sua vida, amém? Além dos estudos, além de alguns trechos de pregações, que eu também coloco aí nessa página, nesse canal do YouTube que chama Café com o Pai, amém? Vamos para o tema de hoje, mas antes, aqui, vamos tirar um momentinho de oração. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu aqui junto com os meus irmãos aí do outro lado, podemos estar aprendendo mais um pouco da sua palavra. Fala conosco, direciona nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje é o preço, ok? Vamos lá logo para Lucas, capítulo 14, versículo 28, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 28. Algumas versões bíblicas tem um texto, tem um título, Lembrando, queridos, que esses títulos que você vê na Bíblia, tá? Não sei se você, deixa eu mostrar aqui, vamos ver se vai dar para ver aqui, ó. Tipo esse título aqui, assim, Esse título aqui, amado, ele é colocado pela editora, tal, ele não é original, tá bom? Então cada uma vez tem um título tal, ok? Aqui, geralmente, esse texto aqui traz um título assim, ó, o preço do discipulado, ok? O preço de seguir a Jesus. Amém? Capítulo 14, versículo 28 diz o seguinte para nós: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Querido, Jesus aqui, ele está nos falando aqui justamente de nós entendermos o que é segui-lo. Ele está dizendo aos seus discípulos e a nós hoje o que é ser um verdadeiro cristão. Quanto custa ser um verdadeiro cristão? Bem, já vamos falar logo que nós não estamos falando de dinheiro, Vamos logo falar já sobre isso, já deixar claro. Não é quanto que você vai pagar, E já vou deixar claro também, já vou falar um pouquinho melhor mais na frente, mas já vou adiantar. É lógico que Jesus pagou um preço para a nossa salvação. Não há nada que possamos fazer que venha nos dar a salvação, que venha completar a salvação, ok? Por isso é importante você ler a ministração anterior, que diz assim, a procura de algo mais. Justamente isso que nós falamos que, não tem nada que precise ou que venha a completar a obra de Cristo. Então não é isso que nós estamos falando. E para deixar bem claro, você pode assistir, se você ainda não assistiu, a ministração anterior, tá? A ministração número 5, tá? Que é justamente isso que nós tratamos, tá bom? Mas vamos explicar aqui do que estamos falando aqui, porque você vê aqui que são palavras de Jesus, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, tá? E depois nós vamos ler esse trecho lá desde o versículo 25, tá bom? Jesus está falando justamente das pessoas que queriam segui-lo, ok? Então vamos lá então, que vamos aqui fazer aqui a introdução aqui. Vamos lá. Todo projeto, para ser bem sucedido, precisa calcular o preço. Então Jesus faz uma comparação de uma construção aqui, Às vezes a gente até usa esse texto. Eu, quando vou falar sobre finanças, eu dou palestras também sobre finanças, faço estudo de finanças para casais.
e dou palestra também nessa área, né, por causa da minha formação em economia. Então eu faço palestra também nessa área aqui. Aproveitando aqui, que já abri um parênteses aqui, né? Eu tenho um canal também que trato só desse assunto financeiro. Ele chama-se Comportamento Financeiro, tá bom? Mas aí eu trato só sobre a área financeira. Mas geralmente a gente usa esse versículo como exemplo. Ele não está falando de finanças aqui, tá bom? Ele está falando justamente do discipulado, ok? De seguir a Jesus, de ser um cristão, tá bom? Mas só estou dando exemplo que nós usamos talvez esse versículo como um exemplo, porque Jesus usou esse versículo, né, usou essa frase como um exemplo também, né, de uma torre, de construção, de orçar, de calcular as despesas, tá? Mas está falando aqui do preço de segui-lo. A salvação foi paga por Jesus, aquilo que eu falei, né? Porém, temos atitudes e renúncias que precisamos fazer. Querido, Jesus pagou pela nossa salvação. Não tem o que precisamos fazer, ou que devemos fazer para salvar, e nem se fizéssemos alguma coisa, daria resultado, porque somente o sangue de Cristo, somente a obra de Cristo pode nos salvar, somente, não tem outra coisa. Mas, amados, se manter no Evangelho, nós temos que ter atitude, se manter a nossa vida cristã, nós precisamos de ter algumas ações, e que Jesus falou que precisamos fazer, e nós vamos ver ao longo dessa ministração, justamente atitudes, ações que precisamos, renúncias que precisamos fazer para viver uma vida com Cristo. Eu vou dizer, não para ser salvo, porque nós não somos salvos pelas obras, não é para ser salvo, é para nós conseguirmos viver uma vida com Cristo, amém? E isto essa questão do preço, amado, é para quem já está seguindo a Jesus, tá entendendo? Jesus está falando com aqueles que queriam segui-lo. Aqui não é para você ser salvo. Aqui nós estamos falando de pessoas que ele é salvo ou quer ser salvo, né? Esse ensinamento de Jesus é para a pessoa falar, você quer me seguir mesmo? Você quer minha salvação? Olha, isso vai acontecer com você. Existe um preço a pagar, não pela salvação, mas o fato de você andar comigo, você vai renunciar, vão acontecer algumas coisas com você. Amém? E é justamente isso mesmo, tá bom? Que nós vamos ver. Vamos lá então, queridos, falar então o custo, né? O preço ou o custo de ser um verdadeiro cristão. O custo de ser um verdadeiro cristão. Por que um verdadeiro cristão ou um cristão verdadeiro, queridos? O que eu quero dizer com isso? Que infelizmente existe uma certa falsidade, né? Ou uma falsificação, melhor falando. Quando nós falamos o verdadeiro, é porque existe o falso, né? Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, né? Ou seja, existem pessoas que estão ligadas a videiras falsas. E o cristianismo, ele se tornou uma religião apenas, uma nomenclatura para algumas pessoas. Mas o cristão verdadeiro, existe um preço a pagar. Existe um custo nisso, ser um cristão verdadeiro. Existe um preço quando nós falamos, decidimos, eu quero viver com Jesus. Ok? Não estamos falando sobre o preço da salvação, amado. Estou repetindo, acho que a terceira vez isso para ficar muito bem claro, tá bom? Não estou falando da salvação, de comprar a salvação. E sim de ser um cristão verdadeiro. Ok? Então, eu acho que eu estou falando já a terceira ou quarta vez sobre isso. Não estamos falando sobre o preço da salvação, e sim de ser um cristão verdadeiro. Amém? Ou seja, eu recebi a Cristo Jesus, a salvação que é pela graça, mas para eu seguir Jesus, amado, algumas coisas acontecem na minha vida. Querido, seguir Jesus, querido, tem que haver transformação de vida. Amém? Nossa vida não pode ser mais a mesma, ela não será mais a mesma, e não precisa ser forçado, automaticamente algumas coisas vão mudar. Porém, algumas pessoas não entendem essas mudanças, é por isso que nós estamos explicando aqui o que ocorre justamente porque nós estamos seguindo a Jesus. Amém? O que acontece conosco? Para isso, ou seja, para sermos um cristão verdadeiro, precisamos de algumas ações, de algumas atitudes, ok? Para você ser um cristão verdadeiro. Primeiro lugar, né? Eu vou falar de algumas coisas aqui
deixar a justiça própria. Vamos lá em Efésios, queridos. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha só o que diz então. 8 e 9 de Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, amado. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você precisa desfazer-se de todo o orgulho, de todos os pensamentos altivos, de toda a presunção. Ter consciência que é salvo pela graça divina. Ou seja, não tem nada do que eu faço, do que eu seja, do que eu posso fazer para me salvar. Toda aquela questão de justiça própria, ou seja, de autojustificação do que eu faço para merecer. Não. Nós somos salvos pela graça. Amém? Somos salvos pela graça de Deus. Então, para que eu seja um verdadeiro cristão, eu tenho que entender que eu tenho que deixar a justiça própria. Ou seja, o que é a justiça própria? Aquilo que eu me justifico. Eu me considero que eu posso me salvar. Que eu fazendo isso eu me salvo. Fazendo boas obras eu me salvo. E aí então eu te respondo uma pergunta que talvez você possa fazer, que é o seguinte: as boas obras trazem salvação? E muitas vezes as pessoas se questionam quanto a isso. Não, estamos vendo pela palavra de Deus aqui que não. Mas Tiago fala algo muito importante, complementa muito bem isso aqui, o apóstolo Tiago. As boas obras não trazem salvação, mas uma pessoa salva, ela pratica boas obras. E Tiago cruza justamente isso. Você vê lá o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, ele cruza justamente isso. Ele fala o seguinte: como você pode dizer que é salvo se você não pratica boas obras? Como você pode dizer, mostra a minha fé, ele fala assim, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. O que Tiago está falando ali? Está contradizendo Paulo? Não, está complementando, não é nem completando, mas complementando, ok? Ou seja, é aquela ordem seguinte, as obras, elas salvam? Não. Mas um salvo faz boas obras. Amém? Um salvo faz boas obras. Ok? Então, nessa ordem ela funciona. Ou seja, se eu sou uma pessoa que sou salvo em Cristo Jesus, fazer obras e boas obras, com certeza é marca de uma pessoa salva. Não é para salvar, mas é marca de uma pessoa salva. Ok? Outro ponto, então, que eu preciso para ser um cristão verdadeiro é deixar o pecado. Um cristão verdadeiro, ele não anda mais conforme a vontade da sua carne, tá? Ele não anda mais nos seus desejos carnais, ele não submete mais ao pecado. Não quer dizer, amado, que ele não peca, tá? Ele peca, ele comete erros sim, né? Então, se você está me ouvindo e está ingressando há pouco tempo na vida cristã, cuidado com a síndrome do supercrente, daquele que diz que não erra, que tal, que ele é um santo, né? Olha, meu Deus do céu, nós somos santos no sentido real da palavra, que é separado, ok? Não de uma pessoa sem nenhum defeito, tal, não é isso não. Mas temos que deixar a prática do pecado. Aquele pecado que se pratica conscientemente, aquele pecado se pratica pela vontade da carne mesmo, sabe aquela coisa tipo assim, eu quero fazer, é meu desejo fazer e eu vou fazer. É aquela prática do pecado. Não é aquela famosa escorregada, não é aquela famosa, puxa, não queria e tal, e foi tentado e não vigiou. Isso existe, lógico. Está deixar a prática do pecado. Aquilo que você conhece a Jesus, você sabe que aquilo é errado, então eu vou mudar de vida. Isso é um dos requisitos para ser um verdadeiro cristão. Eu não posso dizer que eu sou um verdadeiro cristão se eu continuo com as minhas práticas pecaminosas, consciente, sabendo que é errado, que a Bíblia diz que é errado, mas aí vem aquele item anterior, eu me justificando, né? Eu tenho que deixar a autojustificação, né? A justiça própria, né? E aí continuar pecando porque eu mesmo me justifico. Existe um erro muito grande nas pessoas,
é se justificar pelos outros, né? Quem está na liderança, se você é líder, se você trabalha com pessoas, com jovens na igreja, ou com adultos, ou você é pastor, ou você é um obreiro, obreira, talvez você já ouviu isso, né? Você vai corrigir uma pessoa, a pessoa diz o seguinte, mas fulano também faz. Mas ciclano faz pior do que eu, né? Ou seja, dá a impressão que as pessoas acham que o pecado do outro justifica o seu, amado. Só Cristo nos justifica. O pecado de ninguém pode te justificar. Eu acho, amado, parece simples, que a gente ouve muito isso. E de tanto ouvir parece uma coisa simples, mas eu acho muito sério. Muito sério. Por quê? Só Cristo nos justifica. Só Jesus pode justificar os meus pecados. Só Jesus. Me perdoar e me justificar. Agora, quando a pessoa diz que, olha, eu vou errar e não tem problema, porque o irmão fulano erra, porque até o pastor cicrano erra, porque o irmão sei que ela erra, eu estou dizendo o seguinte, o pecado daquele irmão me justifica. Amado, eu acho isso grave. Eu acho isso de uma gravidade enorme, ok? Isso é muito sério. Mas vamos lá então, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos ler lá então? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos ler o 2 também, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Amado, olhe para Jesus. Não olhe para o pecado do irmão, do ciclano, porque esse pecado não vai te justificar. O pecado do teu próximo não te justifica. Olhe para Jesus. Amém? Deixemos o embaraço e o pecado. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, amado, não é que nós estamos rodeados de fofoqueiros, né? Que as pessoas passam a nuvem de testemunha, parece que nós estamos rodeados de fofoqueiros. Isso não é verdade, né? Nós não estamos rodeados de fofoqueiros. Amado, essa grande nuvem de testemunha, na verdade, está falando do capítulo 11, a galeria da fé. Amém? O que é testemunha no grego aqui, amado? É mártire. Pessoas que morreram por uma causa. Então, nós temos muitos mártires aqui que nos deram exemplo. Nós estamos rodeados de mártires, ok? É isso que o escritor de Hebreus está querendo dizer, tá bom? E ele fala, então, deixa o embaraço, né? E o pecado que tão de perto te rodeia. O que é embaraço? Embaraço é aquilo que amarra a tua vida, querido. É interessante que ele fala de embaraço e fala de pecado, né? Tem muitas coisas, amado, que ele, a princípio, ele não caracteriza pecado. Como assim, a princípio, pastor? Porque às vezes, assim, aquilo não é pecado, entenda bem. Pecado é pecado, nós não podemos inventar o que é pecado. Pecado é pecado, já está determinado na Bíblia. Nós não podemos ficar dando, agora isso é pecado, isso não é mais pecado. Nós não temos autoridade para isso, é só a palavra de Deus que tem essa autoridade. Mas tem coisas, amado, que são embaraços na vida do crente. Tem coisas que atrapalham a tua vida. Tem coisas que para uns é embaraço, para outros não. Eu costumo dizer que tem coisas que, tipo assim, tem pessoas que se embaraçam, às vezes, com a televisão. É pecado de televisão? Não. Mas cuidado sem se embaraçar com ela, deixar de orar, deixar de buscar Deus, deixar de ir na casa do Senhor, deixar de ter comunhão com os irmãos, por causa, eu não posso perder isso na televisão. Não é pecado, ok? A televisão não é pecado. Mas cuidado também com o que você assiste, porque ela a televisão não é pecado, mas o que você assiste pode ser um pecado, ok? Pode ser algo que leve a prostituição, o adultério, pode ser a pornografia. Isso já é pecado, não a televisão, mas o que de repente você está assistindo, ou a pessoa está assistindo, não vou falar você, mas alguém esteja assistindo, ok? Salmos 66, 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, por que nós temos que deixar o pecado? Porque se eu atender a iniquidade do meu coração, se eu atender o que meu coração quer. Amados, se nós fizermos tudo o que nós queremos, se nós quisermos fazer tudo o que a gente vem no nosso coração para fazer, amado, nós estamos perdidos, amado. Está louco. Está entendendo isso? O salmista está dizendo o seguinte, olha, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não vai ouvir. Se eu quiser fazer o que meu coração quer,
Que a Bíblia diz também que enganoso é o coração do homem. Se eu quiser fazer tudo que o meu coração quer, o Senhor não vai me ouvir. Ou seja, o pecado atrapalha a nossa oração. Amém? Então aqui, ó, deixar o pecado, em segundo lugar, terá que desistir, tá? Ou seja, porque em segundo lugar, primeiro nós falamos deixar a justiça própria. Em segundo lugar, terá que desistir dos seus pecados. Deverá estar disposto a abandonar cada hábito e prática errados aos olhos de Deus. Não é aos seus olhos. Uma frase que a gente ouve muito. Que frase é essa? Para mim, isso não é pecado. E quem é o autor da Bíblia, amado? É você? Sou eu? Não. Por isso que pecado, amado, não pode ser algo inventado. Não pode ser, opa, agora isso aqui é pecado. Não é mais pecado. Não, isso não existe. Pecado já está aqui na palavra de Deus. Nós temos que interpretar, nós temos que entender o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Se eu quero seguir a Cristo, o preço do discipulado, o preço de seguir a Cristo, estou falando do preço de seguir a Cristo, eu tenho que deixar o pecado. Eu não consigo seguir a Cristo. Vou dizer mais, olha a palavra que eu usei. Não vou dizer eu não posso. Estou dizendo eu não consigo. Não é nem poder, eu não consigo seguir a Cristo sem deixar a vida de pecado. Ilude-se quem diz que está seguindo a Cristo e vive uma vida de pecado. E está consciente pela palavra de Deus que está errado. Pastor, mas eu estou pegando esses estudos agora, pastor, eu estou me convertendo para a igreja, tem tanta coisa a mudar. Calma, isso é conversão, é um processo, isso vai. Estou falando com muito nego cascudo de igreja, que não quer deixar o pecado. E diz que está seguindo a Jesus. Vou dizer uma coisa para você, se você não quer deixar o pecado, e diz que está seguindo a Jesus, eu vou dizer uma coisa para você, você está seguindo uma religião de homens. Você está seguindo apenas uma placa de uma igreja. Porque seguir a Jesus, um dos preços é deixar o pecado. Por quê, amado? Porque não é que, eu vou repetir, não é só que você não pode seguir a Jesus sem deixar o pecado. Você não consegue seguir a Jesus sem deixar o pecado. Entende isso? Judas não conseguiu deixar o pecado. Entende? Por isso não foi para frente o ministério dele. Se enforcou, acabou o ministério de Judas. Então é o seguinte, Judas Iscariotes, né? Iscariotes. Então, queridos, eu vou repetir. Não é que você não pode, você nem consegue. Eu consigo sim, pastor, eu vou à igreja. Não, você vai ir na igreja, não se iluda. Não estou falando de ir na igreja, estou falando de seguir a Jesus. Amém? Seguir a Jesus. Olha o termo que eu estou usando. Eu não usei o termo, não consegue ir na igreja. Tem pessoas que conseguem ir na igreja, tem pessoas que conseguem pregar, tem pessoas que conseguem até ser pastor. E não segue a Jesus. Pastor, será? Não pergunta muito não, mas não pergunta não, porque tem sim. Infelizmente tem e tem sim. E vou dizer, infelizmente tem e não são poucos, ok? Custo de ser um verdadeiro cristão, nós estamos falando. Primeiro, deixar a justiça própria. Segundo, deixar o pecado. Em terceiro lugar, você tem que fazer uma escolha. Ou Deus ou o mundo. Amém? Ou Deus ou o mundo. As duas coisas não dá, amado. As duas coisas não dão, não vai dar certo. Vamos ver lá 1 Coríntios 10, 21. Abra lá então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Vamos ler já direto, primeira carta de João. Não é evangelho, não, é primeira carta. Lá na frente, perto de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui mundo não está dizendo esse mundo físico em si, o nosso sistema aqui, né, planeta Terra em si, mas está falando do mundo espiritual, né, esse mundo que já está no maligno, ok? Não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Ou seja, eu não posso amar o mundo e nem o que o mundo me oferece, ok? Quando você ama alguém, você faz de tudo por este alguém.
Como você ama alguém, você segue este alguém, você quer o melhor para este alguém. Então, amado, nós temos uma coisa seguinte: nós não podemos amar este mundo. Nós não podemos servir a dois senhores, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Né? Não podemos sentar na mesa do Senhor e na mesa de demônios. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo o seguinte: eu não posso estar, né, me alimentando das coisas de Deus. Vamos pôr aqui, né, um domingo à noite eu vou na igreja tal, ou estou vendo esse estudo aqui maravilhoso, que bênção, é a mesa do Senhor. Aí na segunda-feira eu já estou com a mesa dos demônios. É tudo que não presta, é conversa que não, é palavrão, é coisa. Não cabe a um cristão. Eu vou abrir um parênteses que eu falei palavrão aqui. Eu tenho visto ultimamente, ouvido tristemente, muitos cristãos e pessoas que se formaram, que se cresceram dentro da igreja com um vício de palavrão que tá complicado, amado. Tá feio, hein? Tá feio. Tá caindo numa normalidade. Pais, preste atenção dentro da sua casa. Preste atenção. Que tá caindo numa normalidade. Isso aí, isso é triste, hein? Isso é triste. Tá? Não pode cair na normalidade. Deus ou o mundo? Eu não posso assistir esse vídeo agora e sair daqui e entrar num site pornográfico. Porque, me alimentei das coisas de Deus, agora eu vou me alimentar das coisas do mundo. Não, que isso, amado. Custará a aprovação do mundo. Se um cristão quiser agradar a Deus, terá que de contentar-se em ser mal acolhido pelos homens. Queridos, vamos falar a verdade. Você não precisa ser o famoso crente chato, não. Não precisa ser, nem deve ser. Nem deve ser. Mas, se você quiser servir a Deus, como é para servir a Deus, nem sempre você vai ser querido na sociedade, não. Na roda dos amigos, nem pode estar na roda dos escarnecedores, como diz Salmo capítulo 1. Muitas vezes naquele grupo da família, do Zap Zap, né? Você não vai ser o querido, você vai ser o cara que vai reprovar algumas coisas, vai ser o cara que vai, não, isso pra mim não, é o que não vai aceitar, é o que não vai, né, se sujeitar a algumas coisas, algumas brincadeiras, algumas palavras, algumas coisas. E aí vai custar para você a aprovação do mundo. Ou seja, vão te aprovar ou não. Mas essa aprovação do mundo é a aprovação no modelo deles, né? No sistema do mundo. Do tudo pode. Você vai ser tonto, você é bobo, tá? E outras coisas, e outros adjetivos negativos, pejorativos, vão falar sobre o seu respeito. É um preço que você vai ter que pagar. É isso que eu estou falando, o preço do Cristo, o preço de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão que ele é o legalzão toda hora, é o cara engraçadão, que todo mundo aprova, todo mundo gosta, todo mundo tá, aquela rodinha, aquelas piadinhas, aquelas negócio, papá. É meio complicado. Eu sei que existem muitos cristãos que eles são muito respeitados no seu ambiente de trabalho e justamente por ser cristãos. Existem pessoas que respeitam. Quando o cara é verdadeiro cristão, as pessoas respeitam. Às vezes uma brincadeirinha aqui, um sarrinho ali, uma tiradinha lá. Mas quando você se posiciona, as pessoas acabam até... o cara é chatão, o cara é chato, aquela pessoa é chata, não sei o que lá mais. Mas no fundo te respeito. E quando precisam, vou falar real para você. Você está me ouvindo, pode ter passado por essa experiência que eu já passei várias vezes. É o tonto, é o bobo, é o que dá os 10%, é aquele que é enganado, né? E fora outras tiragens, outros termos que vocês sabem, que eu não vou falar aqui, que acaba falando. Mas na hora do problema, na hora que na casa dele lá tá pegando a coisa, a hora que o filho fica doente, alguma coisa, daqui desejamos isso não, pelo amor de Deus, não é isso, isso acontece. Com quem que a pessoa vai chegar e vai, puxa vida, a pessoa tá, pede oração lá na igreja por mim. Agora, você anda do mesmo jeito, a pessoa vai lá, é da mesma bagunça, é da mesma coisa, é a mesma roda dos escarnecedores, é ali no caminho dos pecadores, é a mesma coisa. A hora que a pessoa precisa, ele fala, não vai confiar em você, não vai confiar no cristão. Fala, não, louco, esse cara é igual a mim. Amém? Não, eu vou dizer uma coisa para você. O cristão, ele tem que ser diferente. Eu vou repetir uma frase que eu sempre falo. Eu estou dizendo diferente, não esquisito, tá? Que tem muito cristão também que ele é bem esquisitinho, né? Que misericórdia. Não é esquisito, é diferente. Nós somos chamados para sermos diferentes e não para sermos esquisitos, ok? Então,
esses 3 itens que nós falamos, tá? É sobre o custo de ser um cristão verdadeiro. Ou seja, deixar a justiça própria, ok? Deixar o pecado, ok? E escolher Deus, o mundo. As duas coisas não tem como, ok? Vamos ao nosso segundo ponto, que é o seguinte. A importância de calcular o preço. Lembre-se que Jesus falou, olha, vocês precisam, né, ver bem se vocês vão me seguir mesmo, ok? Ó, ninguém constrói uma torre e não calcula primeiro se vai conseguir terminar, beleza? As pessoas devem seguir Jesus pelas razões corretas. Jesus nunca enganou ninguém com suas palavras. Um dos grandes problemas, amado, das pessoas é por que elas estão seguindo Jesus. Com qual pretensão? Qual é o motivo pelo qual as pessoas estão seguindo a Jesus? E isso tem que deixar claro desde o início. A igreja de Cristo, às vezes na ânsia de ter novos membros, de as pessoas virem, ensina um evangelho maquiado, disfarçado, manipulado, e as pessoas às vezes passam anos dentro da igreja vivendo um falso evangelho. A igreja que era para pregar a verdade tem sido pregado heresias para os novos convertidos, por incrível que pareça. Por quê? Porque na ânsia de manter um novo membro ou de ter novos, né, membros, prega um evangelho facilitado, um evangelho frouxo e como a onda do momento, um evangelho Nutella. Queridos, as palavras de Jesus falou essas coisas para pessoas que estavam seguindo ele há menos de um ano e meio, 2 anos. Essas palavras Jesus falou, amado, do Evangelho de Lucas, né? Que nós já vamos falar um pouquinho mais sobre ele, aqui, esse texto, que foi o primeiro texto que nós lemos. Ele está falando, amado, pessoas aí tinham o quê? Pouco tempo. Tinha pessoas talvez a primeira vez estavam lá na multidão. Com as palavras de Jesus. Você quer me seguir? É assim que faz. Você quer me seguir? É desse jeito. Jesus nunca enganou ninguém com as suas palavras. Sei porque hoje as pessoas, né, nós cristãos, estamos fazendo isso. Mas Jesus nunca enganou ninguém a respeito do que é o cristianismo. Amado, certa pessoa pisou na igreja e falou, quero Jesus, então vem aqui, vou te ensinar o que é querer Jesus. Ah, então eu vou embora. Eu vou falar uma coisa para vocês, antes da sequência aqui. Eu, quando estava pastoreando na cidade de Engenheiro Coelho, aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, e eu sempre trabalhei com discipulado aos convertidos, sempre rasguei o verbo de tudo sobre assim, tudo que eu digo assim, né, um conhecimento geral, mas da igreja também, da própria denominação, o que era ali. Contava, né, ali, logicamente, em primeiro lugar, a questão da palavra de Deus, o que é a salvação, que é deixar de ser um verdadeiro cristão, que deixar o mundo. E passado algumas ministrações, uma pessoa chegou, 2 pessoas que estavam lá, era uma classe de discipulado, que tinha mais ou menos acho que tinha umas 6, 7 pessoas, e quase todos eles estavam decididos já ao batismo. Eu falei, puxa, uma igreja pequena, tal, começo ainda tinha aí, que eu estava lá, né, acho que que eu estava morando lá 1 ano e pouco, tal. Falei, meu Deus, que bênção. E comecei a falar, explicar, tal. No meio da ministração, não a primeira, já tinha 3, 4 ministrações passadas já, mas no meio de uma dessas últimas ministrações, a terceira, 4ª ministração, né, eram mais de 10 ministrações mais ou menos, a pessoa falou assim, viu, mas deixa eu falar uma coisa, mas para seguir a Jesus tem que fazer isso, tá falando? Eu falei, mas ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar, ele que tal. Mas eu tenho que deixar isso? Meu Deus, quando ele falei, eu não vou falar que é isso aqui agora. Eu falei, tem, porque isso é pecado. Mas eu ainda falei assim, não, mas olha, Deus que te fortalece. Porque assim, amado, eu falo o seguinte, tem vício, vem para Jesus, tal, aqui que você vai ser liberto. Você não vai ser liberto lá no mundo para vir para a igreja, você é liberto na igreja, amém? Então você tá com vício, tá a vida errada, tá torta de ponta cabeça, vem para Jesus e aqui nós vamos trabalhar, amém?
aqui nós estamos aqui para isso, no nome de Jesus, com a graça do Senhor. Amém? É isso que eu deixei claro à pessoa. Falei, não, mas isso não é problema o seguinte, não é problema de ser tratado, a gente vai tratar isso. Nossa, isso é de menos, vamos lá. Ele falou, não, eu não quero. Eu não quero. Ah, se é assim, eu não quero. E essa pessoa realmente não foi, desistiu, não foi. Mas foi consciente, e eu tenho consciência tranquila. Espero em Deus, não vi mais, né? Não moro mais lá e tal. Mas eu peço em Deus que ela tenha... essas pessoas, foi só uma não, nessa administração foi 2 ou 3 pessoas nesse mesmo dia. E de repente voltar lá atrás. Falei, não, assim eu não quero. Mesmo com toda explicação, tal, não fui radical, né? Quer dizer, não. Toda explicação, tal, mas você pode, assim, você pode vir do jeito que você tá, Deus já está trabalhando a tua vida, já começou a boa obra, aquele começou a boa obra de aperfeiçoar, né, você vai usando esses versículos, mas não adiantou, não, isso eu não quero mudar, então, não quer, mas pelo menos foi consciente, ok? Jesus nunca enganou ninguém com as suas palavras, Jesus não prometia posses, queridos, ele não prometia, sabe, olha, você vai ficar rico, vamos lá, Mateus 8:20. E disse Jesus, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, Jesus está dizendo, amado, da dificuldade de segui-lo. Ele está dizendo para as pessoas que estavam seguindo, a multidão estava seguindo ele. Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, não tenho nada para oferecer para vocês. Ô louco, que isso, Jesus? Ele falou assim, olha, até a raposa tem um lugar, a ave do céu tem ninho, mas eu não tenho onde colocar a minha cabeça. Olha só, Jesus não enganou ninguém, queridos. Olha o que ele fala aqui também, em Isaías 53:3. Aqui é uma profecia, né, sobre Jesus, amado. Vamos lá, Isaías 53:3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amado, está falando do Senhor, ele era desprezado. Aqui a própria profecia sobre Jesus estava dizendo que ele era desprezado, queridos. Olha só. Então, amado, a palavra de Deus não engana. Às vezes nós queremos nos enganar por conta própria. Olha só, o que diz lá em João 6,66. Vamos lá? Desde então, olha só, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Foi abandonado por muitos. Ok? Jesus acabou sendo abandonado, amado, por muitos seus discípulos, né? Então, assim, Jesus nunca enganou, amado. O evangelho não engana, amado, ok? Sobre a questão de seguir a Jesus, o preço de seguir a Jesus. Não prometia posse, era desprezado, foi abandonado por muitos, ok? No evangelho de João, esse aqui que nós lemos, esse capítulo 6, amado, mostra-nos uma realidade. Olha só, que realidade é essa, amado? Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 6, você vai ver lá no versículo 1, que começa aqui a história da primeira multiplicação dos pães, ok? Jesus multiplica os pães, tal, né? Depois ele atravessa para o outro lado, é onde acontece que ele passa lá, ele anda por cima das águas. O povo de manhã acorda, dormiram ali, comeram tanto, dormiram ali mesmo. Passaram para o outro lado para ir atrás de Jesus. E Jesus começa a falar com eles que eles estavam procurando Jesus não por causa da palavra, não por causa dele em si, mas por causa de uma comida que perecia, né? E aí, amado, quando Jesus falou assim, olha, vocês têm que comer da minha carne e tal, né? Ó, 6,48, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, amado. Então aquilo fez com que muitos que estavam seguindo ele fossem para trás, né? Voltasse atrás, né? Olha só o versículo 58, ele diz o seguinte, no capítulo 6 de João. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram do maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olha só, queridos, olha, quando Jesus falou isso aí pro povo, os caras ficaram injuriados. Falaram, pô, esse cara é um canibal, velho. Que esse cara tá falando isso aí, né? De comer do meu pão, de comer da minha carne e tal. E
Eles começaram a abandonar Jesus, a multidão, e até alguns discípulos começaram a abandonar também Jesus, né? E no versículo 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos, né? Ele não falou assim, vocês 12 ficam comigo, né? Ó, vocês não vão me abandonar não, né? Ele falou assim, vocês querem ir embora também? Fiquem à vontade, né? Em outras palavras, vamos assim dizer, né? Mas esse capítulo 6, que eles nos mostra aqui uma grande realidade, né? Preste bem atenção nessa frase que eu coloco aqui, queridos. Isso marca demais a minha vida. Muitos se empolgam com os milagres de Jesus, mas se decepcionam com a sua doutrina. O capítulo 6 do Evangelho de João é assim, amado, é característico do cristão, não do cristão, mas da vida cristã, que envolve a vida cristã. Muitas vezes. As pessoas se empolgam com os milagres de Jesus. Quantas pessoas não vão para a igreja por causa de milagre? Não é errado, não estou dizendo que é errado. Mas ele vê os milagres, Jesus faz isso, faz aquilo, oh glória a Deus, oh aleluia. Mas se decepciona com a sua doutrina. Quantas pessoas, eu não quero comparar com Jesus, vou fazer uma comparação aqui agora. Puxa vida, eu gosto daquela igreja, eu gosto daquele pastor que vai orar e vai colocar as mãos, vou ser curado, glória a Deus. Mas quando o ensinamento da palavra vem, mas pastor, chato, né? É chato esse pastor pra caramba, porque, nossa, isso é coisa que se fala. Essa frase retrata desde o início do cristianismo, desde quando Jesus estava aqui. Evangelho de João capítulo 6, esta frase para mim é a marca, é uma coisa que você bota em sua cabeça, escreva isso, copie isso. Muitos se empolgam com os milagres de Jesus, mas se decepcionam com a sua doutrina. Eles se decepcionaram com a doutrina, não era aquilo que eles queriam. Se empolgaram com o milagre, porém se decepcionaram com a doutrina, ok? Por que, amado, eles se decepcionaram tanto assim com a doutrina de Jesus? Jesus deixou claro o preço do discipulado, queridos. Vamos ver lá então, Lucas 14, tá bom? Vamos ler lá então, capítulo 14, versículo 25 e 27. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí vem o versículo 28 que nós lemos no começo, ok? Queridos, essa é a verdade do Evangelho. É isso que nós temos que dizer, amado, para as pessoas quando elas chegam e dizem, eu quero seguir Jesus, nós temos que falar isso para a pessoa. Mas geralmente não se fala, não, vamos fazer aqui, olha, Jesus vai te dar isso, vai fazer aquilo. Vai, realmente, ele vai curar, ele vai libertar. Jesus vai trazer, né, a vida, lógico, com certeza, vai trazer vitória, tal, restaurar. Mas, queridos, nós temos que deixar claro o que é, se a pessoa quer seguir a Jesus, é isso aqui. Não temos outro evangelho, amado. Não podemos trazer outro evangelho, é isso aqui. Se alguém vier a mim e não aborrecer, deixa eu só explicar aqui, alguém pode entender. Se você pegar outras versões, você vai ver um pouco diferente. Esse aborrecer não é que você vai ofender a pessoa, o pai e a mãe, porque nós temos que honrar pai e mãe. Então a Bíblia não entra em contradição. Mas o que isso quer dizer, queridos? Deixa eu aqui, né? Olha só, eu mesmo não zerei meu celular aqui, amado. Vamos aqui silenciá-lo aqui, beleza. O que isso quer dizer, queridos? Né? Ao pé da letra é o seguinte, aquele que vier a mim e amar mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte, o amor por mim tem que ser maior do que o amor por qualquer pessoa e por si mesmo. Se você não ama a Jesus acima de tudo, você não consegue segui-lo. Por quê? Porque uma hora ou outra você vai negá-lo. Por quê? Porque alguma coisa está à frente de Jesus, ou acima de Jesus, na sua vida ou na minha vida. Se isso acontecer, nós não conseguimos seguir a Jesus. Entende isso? Se for assim, não, você não consegue. Por isso Jesus falou aí no versículo 28, olha, ninguém começa a construir uma torre e não calcula antes. Olha,
pensa bem no que você vai fazer. Porque é interessante isso, né? Jesus não está falando assim, vem, pelo amor de Deus, vem fazer parte da minha nova religião, estou aqui, olha, você que é judeu, estou aqui agora trazendo o cristianismo, né? E Jesus nunca usou esse termo veio depois, né? Mas vamos aqui inventar aqui uma historinha aqui. Jesus falou assim, ó, venha conhecer o cristianismo, uma nova onda agora para você, a sua vida agora vai ser diferente, de alegria, vai ser uma vida que prazerosa, você vai ter muito dinheiro. Não, Jesus falou assim, olha, você vai ter que me amar acima de todas as coisas. Olha, você vai ter que deixar o pecado. Você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que pegar a sua cruz. O que era pegar a sua cruz, amado? A pessoa, quando ela era crucificada, ela carregava a sua cruz. E ele desfilava, né? Nós vemos pela crucificação de Cristo. Ele praticamente desfilava, né, com a cruz. E todo mundo que via dizia, aquele cara é um cara condenado. Aquela pessoa está condenada, né? Então aquele que não pegar a sua cruz, né, que nós não estamos condenados, mas estamos mortos para o mundo, ok? Estamos mortos para o mundo. Quando a pessoa viu outro arrastando a cruz, aquele cara já está morto, ou seja, não vai sair mais, ele morreu, tá perdido, já morreu, entendeu? Então assim, queridos, carregar a cruz é dizer assim, já estou morto, ou seja, já estou morto, né? Já morri para o mundo, né? E ressuscitei para Cristo, amém? Glória a Deus. Devemos evangelizar sem ilusionar, olha o termo que eu usei aqui, né? Jesus deixou claro que deve-se calcular o preço. Evangelização sim, ilusão não. Eu não posso falar sobre Jesus e iludir na tua mente. E nós temos que pregar sobre Jesus, a verdade do que é seguir Jesus. Tá? Porque nós pregamos, preste bem atenção, você que é pregador, você que estuda, e todos são pregadores ao próximo, evangelistas, porque evangelizamos, pregamos ao próximo. Pregamos sobre Jesus, está correto. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Nós pregamos bastante, pelo menos deve-se, né? Tem uns que nem isso, né? Pregamos sobre Jesus. Preste atenção para você entender bem o que eu quero falar. Mas nós precisamos pregar o que Jesus pregou. Entenda? Tá me entendendo? Pregamos sobre Jesus. Mas às vezes não pregamos o que Jesus pregou. Pregamos que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Oh, glória! Pregamos a pesca maravilhosa. Multiplica Deus. Faz o milagre da multiplicação dos pães. Pregamos ali do cego de Jericó. Oh, você viu, ouve. Ele está pregando as palavras de Jesus. Não. Está pregando sobre Jesus. Está errado, pastor? Lógico que não. Está correto. Nós temos que pregar sobre Jesus. Mas está faltando na igreja, preste bem atenção nisso, pregações que Jesus pregou. Qual foi a última vez que você ouviu o Sermão do Monte na igreja? Qual a última vez que você ouviu essa pregação aqui do preço do discipulado no culto? Não faz. Não é verdade? Não é verdade? Nós fizemos aqui em Cosmópolis, na igreja Pleno Sede de Cosmópolis, nós fizemos uma ministração, foi domingo de manhã, que nós pregamos todo o Sermão do Monte, que eu considero a base doutrinária do cristianismo, o Sermão do Monte, todinho. São as pregações de Jesus. Devemos evangelizar sem ilusionar, sem criar ilusões, ok? Jesus deixou claro qual o preço de segui-lo. Então, amado, nós devemos que pregar sobre Jesus e pregar o que Jesus pregou. Isso que tem sido pouco, pregar o que Jesus pregou, ok? Estamos chegando aqui já à fase final. Lembrando que com a gravação eu falo tudo. Geralmente esses estudos, eu divido em duas partes, se é presencial, né? Mas como é que você pode parar um pouquinho e tal, então por isso que eu vou esticando aqui, beleza? Tá ok?
Então nós falamos 2 pontos já. O custo de ser um cristão verdadeiro, correto? Que aí nós falamos o quê? Que é deixar a justiça própria, deixar o pecado e escolher Deus ou o mundo, ok? Logicamente, se você é cristão verdadeiro, você vai ter que escolher Deus. E aí nós falamos o quê? A importância de calcular o preço, tá? Falamos que Jesus não prometia posse, se ele era desprezado, foi abandonado por muitos. Falando um pouquinho aqui de João 6, né? E terminamos esse ponto aqui, né? Falando de Lucas, do preço do discipulado, ok? E agora vamos no terceiro tópico e último, aqui do nosso estudo de hoje, que é: e como eu faço esse cálculo? Ok? Como eu faço o cálculo? Vamos apresentar alguns elementos que ajudará a calcular o preço corretamente, né? Ou seja, vamos calcular o preço de ser um cristão verdadeiro. Não o preço da salvação, que Jesus já pagou, mas o preço de ser um cristão verdadeiro. Vamos lá então? Nós temos que ver, amado, quando nós vamos calcular esse preço, nós temos que falarmos do quê? Vantagem e perda. Qual que é as vantagens, qual que é a perda? Pastor, perda de ser um cristão? Vamos lá em Marcos 8,36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Vantagem e perda. Ou seja, você, de repente, por ser cristão, você não vai ganhar o mundo todo. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Mas você vai ganhar a sua alma. Não vai perder a alma. Você não vai ter o mundo. Você não vai ter o que o mundo te oferece, os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Você vai perder. Mas você tem a vantagem do quê? De salvar a tua alma. Então calcula aí o que vale mais. Calcula se os prazeres do mundo, se é uma coisa momentânea, só uma coisa ali, ou a vida eterna. Então você tem que calcular a vantagem e perda. O que você vai levar vantagem e o que você vai perder. Ok? É um cálculo para nós então pensarmos sobre a questão da nossa decisão por Cristo. O cálculo que eu vou fazer, se eu vou seguir ou não vou seguir a Cristo. Amém? Jesus falou, calcule aí, vê se você vai me seguir, né? Lá que nós vimos lá em Lucas, lá, é o preço de você seguir a Jesus, é o preço do discipulado, ok? Outro cálculo que nós vamos fazer aqui está em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Vamos ler lá, a gente já comenta. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você tem que calcular o que você vai ter de louvor ou de aprovação, né? Louvor aqui no sentido de aprovação, de elogios, tal, ou desaprovação. O que você vai ter, né? Ou seja, você vai ser desaprovado muitas vezes pelos homens. Mentindo, vão dizer coisas, vão injuriar, vão maldizer, vão mentir a seu respeito por causa de Jesus. Seguir Jesus é seguir muitas vezes perseguições. Seguir Jesus é ser muitas vezes injustiçado pelos homens, injuriados, falado coisas que não é verdade. Jesus está falando para os seus discípulos, né? Vocês são bem-aventurados, vocês vão ter sucesso, vocês vão ser bem-sucedidos se injuriarem e perseguirem. Ou seja, pessoas que não gostarem de você. Porém, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. O que é galardão? É prêmio lá no céu. Ok? Então, o que é maior aqui? A aprovação, né, de Deus ou a desaprovação, ou a reprovação do homem? Né? O que é aqui? Né? O que eu estou buscando? Estou calcular aqui, amado. Porque as duas coisas vão ter. Qual que eu quero? Entende isso? Isso é o cálculo, né? Isso é como fazer este cálculo. Eu tenho que ver o que eu tenho de benefício, porque, mas existem coisas
Vamos ver que eu vou colocar aqui para você entender bem. Coisas ruins em seguir a Jesus. Mano, nós estamos falando umas coisas aqui, amado, que não é fácil, não. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil, não. Mas temos que colocar na balança, amado. Vamos calcular. É o cálculo, né? É um preço a pagar. Vale a pena pagar esse preço? Vale a pena seguir Jesus? Está dizendo aqui, olha, vocês vão ser perseguidos, vão dizer mentira a seu respeito, né? Isso por causa de seguir a Cristo, mas vocês se alegrem, porque é grande o vosso galardão dos céus. Ou seja, você vai ter um prêmio, você vai ter um reconhecimento. O que você escolhe então? Ok? Vamos ver aqui o outro cálculo a fazer aqui. Lucas 12, 5. Vamos lá direto lá para Lucas capítulo 12, versículo 5. Vamos ler o versículo 4 primeiro, 4 e 5. 12 de Lucas 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, ó o que Jesus está chamando, digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Amados, temos amigos e inimigos. Quem você quer que seja seu amigo? Você quer ser amigo do mundo e tornar-se inimigo de Deus? Jesus falou assim, ó, que pode matar o corpo e lançá-lo no inferno. Jesus está falando aqui, palavra de Jesus, não são minhas não. De quem você quer ser amigo? Calcula o preço. Você quer ser amigo de Deus? Tem um cântico antigo, né, do pastor Ademar de Campos que diz o seguinte: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Realmente, não existe nada melhor. Mas calcula aí, de repente é melhor ser amigo do mundo? De repente você acha que é melhor ser amigo do mundo. Você tem que calcular o preço. Ok? Veja o que você acha melhor. Às vezes eu quero ser amigo do mundo porque eu não quero ficar de mal com as pessoas, tal, sei que lá. Vão falar o que de mim, que eu sou o crentão, que eu sou o carola, que eu sou o tonto. Quer ser amigo do mundo ou você quer ser amigo de Deus? Aí você coloca, vê esses versículos, o que acontece com o amigo de Deus, o que acontece com o inimigo de Deus. Entende isso, queridos? Aqui é bíblico. Amém? Eu tenho que ver isso aí, ok? Eu tenho que fazer o cálculo. Vamos para mais um? 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Calcule aí vida presente e vida futura. Faz o cálculo, o que é mais importante para você? Faz o cálculo de seguir a Jesus, o que é ou não seguir a Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Nossa leve e momentânea tribulação. Sabe quem está falando isso, mano? O cara que foi apedrejado, o cara que naufragou, o cara que sofreu perseguições, sabe? Foi colocado lá naquele cárcere, lá, depois de ser chicoteado, nós vimos no livro de Atos, tantas coisas que o homem já passou. E ele fala o seguinte, ele chama de leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Ele calcula que o que nós passamos nessa terra, e olha, amado, eu não sei se, pelo menos nós aqui no Brasil, eu creio que não, tenhamos passado uma perseguição como de Paulo. Eu no meu contexto que eu vejo, não. Não sei se é algum ponto do Brasil que eu acredito que não. Tem lugares que tem perseguições severas no mundo aí. Mas, querido, ele fala assim, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, calcula a vida presente com o futuro. De repente, como nós vimos, né, em Lucas, né, o que é? Você vai ter amigos ou inimigos, tal? Você quer a aprovação do mundo ou não? Veja a vida presente e a vida futura. O que tem presente, mas o que está reservado para o futuro. Para a eternidade, amado. Jesus, veja bem, ele curou, ele libertou, e cura, liberta, restaura, abre as portas. Jesus abre a porta de emprego? Abre, abençoa, abençoa.
Mas ele veio aqui com um projeto, amado, te levar para uma vida eterna com ele na glória. Esse é o grande projeto de Cristo. Esse é o grande projeto de Cristo. Amém? E é isso que nós, igreja, temos que pregar esse projeto. Nós temos que pregar o projeto de Cristo, amado. Não somente o que Jesus passou por aqui fez. Lógico, isso devemos pregar, mas devemos pregar qual o projeto de Cristo para essa humanidade. Precisamos disso. Amém? Glória a Deus. Vida presente ou vida futura? Faz o cálculo. O que é mais importante para você? Feito isso, né? Calculando direitinho, chegaremos à seguinte conclusão. Agora, esse último slide aqui para nós terminarmos, ok? Calculando direitinho, chegaremos à seguinte conclusão. Vamos lá então? O que eu concluo aqui então, queridos? Vamos lá? Jesus pagou um alto preço. Ponto. Ou seja, tudo que nós falamos aqui sobre o preço de ser um verdadeiro cristão não se compara com o preço de Cristo para nos tornarmos um cristão. Entende isso? Jesus que pagou um alto preço. Então nós falamos isso, amado, de renúncia, o preço estipulado, mas isso não se compara ao que Jesus pagou por nós na cruz, queridos. Vamos falar sério, né? De tudo que nós vimos aqui, não se compara. Então a primeira coisa que eu concluo aqui é que Jesus pagou um alto preço. Ou seja, igual dele, não tem. E ele pagou um alto preço para que nós venhamos hoje ter uma vida com ele. Ok? Segundo, são 3 lições que eu aprendo, que fecho aqui, que concluo. Segundo aprendizado que eu tenho aqui, temos muito mais vantagem do que desvantagem. Ou vantagens do que desvantagens. Eles vão falar a verdade. Ora, nós temos muito mais vantagem do que desvantagem, amado. Quando você calcula correto isso. Calcula presente e futuro, né? Não é isso que nós fizemos aqui? Calcula correto. Vantagem e perda, né? Aprovação e reprovação, desaprovação, amigos e inimigos. O que vale aqui? Né? Calcula direitinho. Minha conclusão é que nós temos muito mais vantagem do que desvantagem. E aí, amado? Eu chego à seguinte conclusão. Não sei você, mas eu chego à seguinte conclusão. No cálculo final, saímos no lucro. É ou não é verdade, amado? Saímos no lucro, amado. Querido, eu não tenho dúvida disso, amado. Eu não tenho dúvida disso. Saímos no lucro, queridos. Seguir a Jesus, você está saindo no lucro, amado. Mesmo com todos os desafios que temos, mesmo com o preço que temos de pagar, de se manter ali firme com Jesus, de renunciar a nossa carne, nossa vida, o mundo. Muitas vezes ser rejeitado, muitas vezes ser injuriado, muitas vezes mentindo, dizer coisas contra nossas vidas. Entende isso? Mas, amado, calcula direitinho aí, amado. Pega a palavra de Deus. Tem mais coisas. Eu falei poucas coisas aqui. Tem mais coisas. Amado, vamos falar real. Nós saímos no lucro. Amém? Glória a Deus. É isso que eu queria falar nesse estudo. É justamente sobre isso, sobre o preço, ok? O preço que pagamos para nos manter aí com o Senhor. Amém? Para mantermos, não para conquistar salvação, como eu falei no início, mas para viver uma vida de uma pessoa que foi salva. Amém? Agora, eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Quem não quer salvação, esquece isso aqui. Abandona. Deleta essa ministração. Se você não quer salvação, isso não serve para nada, amado. Amém? Isso para quem quer ser salvo. Tá? Isso para quem recebeu a Cristo Jesus no seu coração. Isso é quem diz assim, eu vou seguir Jesus. Amém? Isso é que a pessoa decidiu por Cristo. Se não, mano, não, quer viver uma vida no mundo, quer viver uma vida de pecado. Eu acho que isso não é verdade, beleza, abandona. Aí deixa quieto. Não vai fazer nada disso não, mano. Vai perder tempo. Aí, se você fizer isso, sem ter Jesus, sem receber Jesus na sua vida, é só religiosidade. Aí não serve para nada. Aí vai ser sacrifícios de tolos, votos de tolo que você vai fazer, não vai servir para nada. Amém? Glória a Deus. Então essa é a ministração de hoje, é a nossa sexta ministração, tá? E nossa quarta que vem, né? Nós então ministraremos aqui, ó. Jesus Cristo exige o novo nascimento, ok? Nós devemos nascer de novo, uma nova vida. E aí você vai entender que quando nós nascemos de novo, por que essa lição 5
essa lição 6, ela vai se tornar, tipo assim, fácil. Opa, mas não é, talvez hoje falando vai ser muito complicado, mas quando você vê sobre o novo nascimento, você vai ver que essa lição 5, essa lição 6 que fizemos aqui, que é o preço, não é tanto sacrifício assim, se é o novo nascimento. Se eu nasci de novo, isso não é tão sacrifício como de repente pode parecer nós falando aqui. Amém, pessoal? Glória a Deus! Essa então foi a nossa sexta ministração, o preço. Mais uma vez, então, quero te convidar a você se inscrever no canal Café com o Pai, ok? Onde todos os dias eu deixo aí uma ministração para vocês aí, todos os dias aí no YouTube, no canal do YouTube, né? Café com o Pai, todos os dias, 6 horas da manhã, já está disparado lá, o YouTube dispara lá, que já está programado a ministração que nós fazemos, ok? Também deixamos estudos, deixamos mensagem ou trechos de mensagens, né, que nós ministramos, deixamos aqui. Beleza? Amém? Eu quero que Deus abençoe grandemente tua vida, você possa aprender a cada dia mais, siga a Cristo Jesus a cada dia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da sua fé, e siga em frente, tá? Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, olhe para Jesus. E lembre, é Jesus que te justifica, não é o pecado dos outros, não. Amém? Nem o erro dos outros. Siga olhando para Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, muita saúde, muita paz para você e para a sua casa. Fiquem com Deus.